Olá, assombrados. Já começa afogando. Olá, assombrados. Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje de Maledite, porque hoje é Maledite Day, não é mesmo? Então não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Não se esqueçam também que estamos com a caixa assombrada do mês de abril com o tema lobisomem. Ei, meu Deus, tá dando branco aqui, deve ser lá. Lobisomem é o tema da caixa de abril, caixa assombrada, tá? Se você ainda não assinou, ainda dá tempo de assinar e receber a sua caixa com o tema lobisomem. E eu vou espirrar. Espero. Yes, espirrei. Vamos lá. Vamos para o relato, então, de hoje. Ai, descabelei, espirrei, descabelei, gente. Vamos lá para o relato de Maledite de hoje, que é este daqui, a maldição das baratas. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, me chamo Fulano, tenho 53 anos e moro em Curitiba. Já tive outros relatos aqui contados por você, muito obrigado. É muito bom ouvir as nossas histórias na sua voz, eu que agradeço. Estes dias atrás, eu me lembrei dessa história que a minha avó materna me contava e resolvi contar aqui para vocês. Essa era a história de uma amiga que ela tinha do tempo em que morava lá no sítio. Daqui para frente, todos os nomes estão trocados. Muito obrigada. Maria era amiga de juventude de minha avó Cida. Elas moravam no interior do estado de São Paulo. Minha avó já era casada na época e Maria estava se casando com João, que era um partidão, sabe? Como dizia minha avó. Ele era bonito, trabalhador e tinha uma certa condição financeira melhor do que a maioria das pessoas daquela região. Maria também não ficava atrás. Ela era uma linda moça, descendente de italianos, branca, de cabelos e olhos escuros e corpo muito bonito. Tanto João quanto Maria deixaram muitos corações partidos quando começaram a namorar. E mais ainda quando anunciaram o casamento. Casamento esse que foi um festão devido à boa condição financeira de João. Maria, além da beleza física, era uma alma santa. Uma pessoa maravilhosa, sem preconceitos, nunca julgava ninguém, ajudava todos que podia. Não bastasse isso tudo, era um capricho só. Desde solteira, quando morava com os pais, a casa brilhava. Suas roupas eram sempre impecáveis, tanto as roupas do dia a dia quanto as roupas de domingo que usava nas missas e nas quermesses da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, a igreja da vila, na qual se casou com João. Maria era muito devota da santa. Ela também era responsável pelas toalhas dos altares e paramentos do padre. As toalhas que Maria cuidava eram tão brancas, tão alvas, que chegava a doer a vista de quem olhasse. Não preciso dizer que o fato da limpeza e capricho de Maria, bem como de ter fisgado o peixão do João, deve ter incitado muitos ciúmes e inveja entre as moçoilas da região. E é a partir daqui que começa o sobrenatural. Antes dos fatos que contarei abaixo, aconteceu uma coisa estranha com Maria. Em um certo dia de muito calor, Maria estava na casa de seus pais quando viu passando na rua uma senhora vestindo uma roupa preta. Pensando se tratar de uma viúva, ela ficou com pena daquela velha senhora andando embaixo de um sol forte. Então pegou um copo com água e uma tangerina e correu até o portão. Chegando lá, chamou a velha e esta parou por uns instantes e foi se virando lentamente em direção a Maria. Maria sentiu uma sensação esquisita. Um arrepio passou pelo seu corpo. Aquela velha era estranha de uma maneira que ela não sabia explicar. Mas como disse no começo do relato, Maria tinha um bom coração e não julgava ninguém. Então a velha veio até ela, pegou a água e a fruta e fez um leve aceno com a cabeça e desapareceu numa curva mais à frente ali na rua. Guardem essa informação. João havia comprado uma casa muito boa na vila para que, após o casamento, ele e Maria começassem a vida juntos.
Minha avó foi ajudar a amiga a limpar a casa para que pudessem viver nela assim que casassem. Ela, minha avó, e ela, né, Maria, minha avó, e mais a Branca, uma outra amiga delas, deixaram a casa limpa e brilhante. Os móveis que João havia comprado já estavam na casa e também foram todos limpos. A casa estava impecavelmente limpa, brilhante e cheirosa. Minha avó diria que dava até para comer no chão de tanta limpeza. A casa foi fechada e estava pronta para a entrada do casal. Após o casamento e a festa do salão da igreja e a festa no salão da igreja, João e Maria foram para a sua casa, foram para a casa nova, né? Felizes da vida. Porém, nenhum dos dois imaginava o que os aguardava no interior daquela casa. Deixa eu só ver uma coisa, achei que eu não coloquei a música para rodar. Falei, pronto, já tá em outra música aqui. Não, está certo. Voltando. Mas nenhum dos dois imaginava o que os aguardava no interior daquela casa. No instante em que João abriu a porta da frente da casa, Maria soltou um grito imenso de terror. Todos que estavam por perto escutaram e foram ver o que tinha acontecido. A minha avó foi uma delas. Eu vou descrever aqui nas palavras da minha avó Cida. Ela disse assim: a casa estava repleta de baratas. Tinha barata por todos os lados, do chão ao teto. No teto, aliás, elas se juntavam como se fosse um enxame de abelhas. Pareciam uns cachos de uva feito de barata e pendente do teto. E olha, era uma qualidade de barata que eu nunca vi na vida. Elas eram pequenas e super brilhantes. Um nojo. Nunca vou me esquecer daquela cena. Foi um fuzuê danado. Maria passando mal, João sem saber o que fazer, as mulheres todas horrorizadas. Foi um pega pra capar. O seu Antônio, o dono da venda, compadecido pela condição do casal, correu no seu estabelecimento e pegou veneno. Pegou algumas vassouras, algumas pás e convocou os homens que estavam por ali, né, para tentar ajudar. Munidos desses aparatos, os corajosos homens entraram na casa espalhando veneno por todo lado e era só barata correndo. E ao final juntaram todos aqueles insetos e juntaram todos os insetos e deu para encher uma carroça de tanto bicho morto. A mulherada então entrou com baldes de água, detergente, desinfetante, lavaram a casa toda outra vez. Refeita já do susto, mas ainda passando mal, a pobre Maria foi para a casa dos seus pais e João para a casa dos pais dele. O casal não pôde passar a primeira noite na casa nova, né? Em sua casa nova. Seu Antônio detetizou toda a casa e o jardim ao redor dela, também com o veneno de sua venda. Fechou toda a casa e disse para João que esperasse por uma semana com a casa fechada e somente depois voltasse ali com sua esposa para que enfim pudessem desfrutar do seu lar e do seu casamento. Assim foi feito. Após uma semana, João e Maria retornavam à sua casa. Mas Ana, assim que abriram a porta, tudo estava igual. Baratas fervilhavam dentro daquela casa. Maria outra vez desfaleceu e teve que ser socorrida. Foi feita aquela limpeza tudo de novo. Foi aguardado o veneno agir novamente e então foram à casa pela terceira vez. E adivinha, o mar de baratas estava lá de novo. Após segunda detetização, após segunda limpeza, da mesma forma da primeira vez, a hora que voltaram para casa depois de uma semana de novo, mais baratas. Era um mar de baratas lá dentro novamente. E o mais interessante é que as baratas não saíam da casa. Elas não andavam pelo quintal e não infestavam as casas vizinhas. João decidiu fechar e lacrar as portas e janelas de sua casa e resolveu sair da vila e ir morar numa casa lá no sítio. Apesar de não ter culpa, Maria era tão limpa, tão caprichosa,
mas ela ficou com tanta vergonha que não conseguia mais andar pelas ruas da vila e olhar na cara das pessoas. Deixou de cuidar dos tecidos da igreja, ela ficava só fechada na casa de sua mãe. O pobre João, também confinado na casa dos pais, sequer podia ficar com sua esposa. A casa do sítio era muito boa. Maria, minha avó Cida e Branca, mais uma vez foram limpar a casa. Novos móveis comprados, novas roupas e estava tudo certo. No dia seguinte à limpeza do imóvel, Maria e João partiram felizes para a nova residência. Que felicidade vã! Ao abrir a porta, a mesma cena em frente aos seus olhos. Baratas e mais baratas em cachos pendurados no teto, nas paredes, no chão, nos móveis. Todo aquele desespero de novo. Ana, para encurtar a história, 6 novas casas em sítios e onde quer que eles fossem, as baratas iam junto. Maria nem de longe era mais aquela moça bonita, confiante. Derrotada, agora ela parecia muito mais derrotada, acabada e destruída. Seu casamento só ocorreu na igreja. Ela não pôde viver com seu marido, João, que também estava na mesma situação, vivendo com os pais, e a esposa na casa dos pais dela. Eles não conseguiam se juntar e viverem sozinhos numa casa, uma vida de casado. Minha avó, a essa altura do campeonato, já sabia que aquilo ali não era uma coisa normal, não. Então ela convenceu Maria a procurar a Dona Odete. Dona Odete era uma senhorinha pretinha, benzedeira, de mão cheia, dessas que sabem muita coisa. Maria então foi com a minha avó à casinha da Dona Odete, que ficava na saída da vila. Na estrada que ia aos sítios da região, era ali que ficava a casinha dela. Quando as duas chegaram na casa da benzedeira, imediatamente a Dona Odete foi ao encontro delas no portão e, se dirigindo a Maria, disse: "Fia, a preta véia estava te esperando. Sabia que você vinha aqui hoje. Meus guias avisaram. Você tá mal, né, fia? Vamos que a avó Odete vai te benzer." Maria entrou então num quartinho ao lado da casinha da Dona Odete e minha avó ficou do lado de fora. E lógico, depois, na volta para casa, contou tudo o que aconteceu lá dentro à minha avó. O quartinho de Dona Odete era pequeno, pintado de azul por dentro. Tinha 2 cadeiras e um pequeno altar repleto de imagens de santos católicos, orixás e outras que Maria não conseguiu decifrar. Dona Odete mandou Maria se sentar e sentou-se na sua frente e então lhe disse: "Fia, a avó vai te benzer com essas ervas. Enquanto isso, você faz uma prece para a santa de sua devoção. Outra coisa, fia, pode ser que a avó receba alguma entidade que queira falar com você. Não se assuste não, viu, fia? Apenas escute o que a entidade quer lhe falar. Aqui você está protegida de todo mal e infortúnio." Maria assentiu, abaixando a cabeça, e começou a rezar para Nossa Senhora dos Remédios, a santa de sua devoção. Enquanto isso, a Dona Odete rezava num murmúrio palavras que Maria não conseguia entender. E ia passando ao redor de sua cabeça um ramo de ervas colhidas do seu jardim. Então, de repente, a Dona Odete ficou em silêncio. Baixou os braços e deixou cair no chão o ramo das ervas. Maria, então, não sabendo o que fazer, levantou a cabeça e olhou para a benzedeira. Ela estava sentada de frente para ela com os olhos fechados e um semblante bem diferente do que a Dona Odete tinha. Então ela começou a falar com uma voz totalmente diferente e até assustadora para Maria. Ela disse assim: "Não tenha medo não, moça. Eu sou a entidade que foi paga para acabar com a sua vida. Quem me contatou quer a sua morte. Ela tem muita inveja do que você é. Ela também quer o teu homem. Mas você me viu. Você me enxergou enquanto eu estava te rodeando. Você não teve medo de mim. Pelo contrário, me ofereceu água e uma fruta num dia de sol quente.
com pena da forma que eu me apresentei, não teve receio de mim. Nesse instante, agora ela de novo. Nesse instante, Maria, de olhos arregalados, lembrou daquela velha na rua. Aquela que ela deu água e uma tangerina. E a entidade continuou falando. Você teve compaixão por mim. Eu não posso deixar de cumprir o acordo porque fui pago por ele. Porém, como você teve compaixão por mim, eu terei com você. Você ainda vai sofrer um tempo, e então tudo vai acabar. Não levarei a tua vida como me foi pedido. Quando as baratas se forem, acaba a minha função e também o meu acordo. Você vai ter a sua vida de volta junto ao teu esposo. Além disso, de agora em diante, te protegerei de outros ataques que lhe enviarem. Você merece que eu faça isso. E houve um silêncio novamente. E aí Dona Odete abaixou a cabeça, retomou o semblante e olhou docemente para Maria. Fia, essa entidade que a avó recebeu é muito forte. Ela é do lado escuro. Quem te quer mal fez um acordo com ela. Mas teu coração é bom. Você enxergou na entidade um semelhante precisando de ajuda. A entidade gostou do teu respeito e vai te ajudar. Tenha fé, coragem, não esmoreça. Como ela disse, tudo vai acabar e você vai retomar a sua vida. Maria voltou para a casa dos pais e seguiu a vida. Outras tentativas de novas casas foram feitas, mas em vão. As baratas continuavam surgindo. Até que em uma última tentativa, ela e João buscaram outra casa. Tudo feito como nas anteriores. A limpeza para a posterior mudança e tudo mais. E finalmente a casa amanheceu limpa, sem nenhuma barata. Tal e qual a entidade havia dito. Tudo acabou. Maria finalmente estaria livre para enfim começar sua vida a dois. A partir daí, a vida de Maria foi um mar de tranquilidade, os filhos vieram e a prosperidade também. Ana, ela sempre dizia que aquilo era como um sonho ruim e que um dia ela acordou e acabou. Maria ensinou aos filhos a enxergar o próximo, não apenas olhar, mas enxergar. Por seu bom coração e sua atitude, ela foi salva de um triste fim. E é isso, Ana, essa é a história da Maria. Uma maledite atravessou o seu caminho e quase acabou com a sua vida. Maria nunca soube quem foi essa maledite e também nunca nem quis saber. Se livrou das baratas e com certeza a entidade a protegia de novos ataques. E ela sentia isso no seu coração. Ana, essa história me faz lembrar aquela da moça que trabalhava no combate à dengue e sempre virava os pratinhos das oferendas com respeito, enquanto a outra quebrava tudo, né? É verdade, tinha esse também. Espero que tenham gostado da história e que sirva de lição. Fazer o bem sem olhar a quem. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço, um beijo para você. Me lembrou um outro, tem mais um relato desse sentido. Era barata também nesse outro relato, gente? Agora eu não sei. Mas era assim também, era uma coisa medonha, uma coisa por cima da outra. Uma coisa por cima da outra, um bicho, que os bichos passavam por cima. Lagarta. Eram lagartas que surgiam e era a mesma coisa. Elas paravam no muro, elas não iam para os vizinhos, elas não saíam, era só ali aquela concentração assim, absurda de lagartas na casa, que também envolve aí, se não me engano, um lance de inveja ou de maledite. E um outro que surgiu também, um outro relato, era um lance, eu acho que era de baratas, mas elas se concentravam em um ponto da parede daquela casa. Ficava assim, uma passando por cima da outra, mas elas não se espalhavam, era no único ponto da casa.
ou aconteceu uma vez depois, não sei se ali era um portal, o que é, mas eu lembrei mais ou menos disso também. Mas tem esses relatos, sim, de infestação de insetos, infestações nas casas que tem uma ligação com inveja, com mal olhado, com maledite, certo? Se já aconteceu com vocês, nós já vimos aqui casos com formigas infestando a casa, larvas, sabe, de mosca, assim, também, que saía, não se sabe de onde, baratas, lagartas. E se aconteceu algo assim, algo parecido com vocês, cadê? Mande o seu relato pra gente, ok? Deixem aqui suas opiniões, deixem aqui os seus comentários, sempre com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!